Uma grandeza é algo que pode ser medido, como por exemplo comprimento, massa, tempo, força ou energia. Medir, no caso, é atribuir valor numérico e unidade a uma grandeza. Então, por exemplo, quando eu digo que uma pessoa tem 1,80 m de altura, eu estou atribuindo um 1,8, que é um número, e um metro, que é uma unidade, à grandeza, à altura da pessoa, que é um tipo de comprimento. E a unidade é então um padrão de medida. Então, um metro é, uma, é um padrão de comprimento que é bem definido. Eu posso escolher um certo conjunto de grandezas para ser chamado de grandezas fundamentais. E elas então vão servir de base para as demais. Essas demais então são chamadas de grandezas derivadas daquelas grandezas fundamentais. Por exemplo, se tomarmos comprimento e tempo como fundamentais, aqui no caso comprimento é simbolizado por L, porque é length, que é comprimento em inglês, e tempo, que por acaso em inglês é time, então é T, a letra corresponde ao português. Então algumas grandezas derivadas seriam área, pois uma área é um comprimento, uma unidade básica de área seria um comprimento multiplicado por outro comprimento, então seria um comprimento ao quadrado. Volume, então, que seriam 3 dimensões de comprimento multiplicadas. Aceleração, que seria então a variação da velocidade, né? Velocidade seria comprimento sobre tempo, e a variação sobre o tempo, então teria mais um t ali no denominador. Ou vazão, por exemplo, de um fluido como água, que seria o volume sobre o tempo. Então essas seriam grandezas derivadas se comprimento e tempo fossem fundamentais. O Sistema Internacional, ou SI, abreviado, é um conjunto padrão de unidades de grandezas fundamentais. Então, é um conjunto definido de grandezas fundamentais e são definidas as respectivas unidades para essas grandezas. E as grandezas são essas, são definidas, e aqui na tabela também aparecem as unidades dessas grandezas fundamentais. Isso foi definido então em 1971 e é uma evolução do antigo sistema MKS, né, que é a abreviatura para metro, quilo e segundo, que são justamente as 3 primeiras unidades que aparecem ali. Ele é adotado oficialmente no Brasil desde 1962 e é adotado em praticamente todo o mundo. Se você quiser, pode pausar o vídeo agora e pesquisar quais seriam os países que não adotam o SI oficialmente. Se você pesquisou, deve ter verificado que esses países são Estados Unidos, Libéria e Myanmar. Então, sendo essas unidades e grandezas fundamentais definidas, vamos ver alguns exemplos de grandezas e unidades que seriam derivadas. Por exemplo, velocidade, que é comprimento sobre tempo, então a unidade seria metro por segundo, pois metro é a unidade de comprimento do SI e S é a unidade de tempo. Aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, ou metro por segundo. Área, que é metro quadrado. E força, que é Newton, mas Newton na verdade é quilo vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Em disciplina de física, podemos ver isso com mais detalhe. E pressão, que seria então o Pascal, mas o Pascal na verdade equivale a Newton por metro quadrado. Então a gente também poderia escrever o Pascal em termos das unidades fundamentais do SI. Algumas unidades não pertencem propriamente ao SI, mas são de certa forma toleradas. Então a gente diz que elas estão em uso com o SI. E esses então são múltiplos de unidades do SI usados no cotidiano, ou então unidades que são deslocadas em relação às unidades do SI. Alguns exemplos então: uma hora são 3.600 segundos, um hectare, que é equivalente a 10.000 metros quadrados, um litro, que é equivalente a um decímetro cúbico,
Então, um decímetro é um décimo de um metro, né? Então, é um cubo com 10 centímetros de lado, de aresta. Um grau, porque a unidade de ângulo do SI seria radiano. Então, um radiano é equivalente a 180 graus. E o grau Celsius, que seria um exemplo de deslocamento, porque a unidade SI de temperatura, como você pode conferir na tabela, é o Kelvin, que é símbolo K. E na verdade os graus Celsius e os Kelvins eles têm o mesmo tamanho, uma variação de um Celsius e de um Kelvin é a mesma, mas o lugar onde eles começam é diferente, o zero deles, por assim dizer, é diferente. E unidades do antigo sistema, que era de certa forma um rival do MKS, que era o sistema CGS, que em vez de se basear em metro, quilograma e segundo, era baseado em centímetro, grama e segundo. Então algumas unidades dessas em algumas aplicações ainda aparecem, como por exemplo o erg, que é uma unidade de energia, o poase, que é uma unidade de viscosidade, o gauss, que é uma unidade de campo magnético, né, que a unidade SI é o Tesla, e assim por diante. E existem outras unidades, então, que não fazem parte do SI, então não estão no quadro geral de unidades do Inmetro. Por exemplo, as unidades do sistema imperial, ou sistema britânico, que apesar do nome não é mais oficial na Grã-Bretanha. Então, esses não podem ser usados sozinhos, mas tem que ter o equivalente em decimal também. Então, por exemplo, a polegada, a libra, comumente usada nos postos para se calibrar pneus, né? Na verdade, o nome completo é libra força por polegada quadrada. Ou então psi, que é só o inglês de pound per square inch, libra força por polegada quadrada em inglês. A arroba, e também algumas unidades portuguesas, que são também resquícios, que são, por exemplo, a braça ou o alqueire. Até porque o alqueire, por exemplo, tem diversas versões de alqueire, né, como o alqueire paulista ou o alqueire mineiro. E para designar múltiplos e submúltiplos de unidades do SI, a gente utiliza prefixos. Então, os prefixos são esses mostrados aí na tabela, que então eles são partículas que são colocadas antes das unidades, por isso o prefixo, e eles correspondem a multiplicadores que são associados a certas potências de 10. Então temos aqui na tabela potências positivas e também negativas. Então, por exemplo, 5 megawatts, então como você pode ver na tabela, o prefixo M maiúsculo é mega, é a segunda linha da tabela, que corresponde a 10 na 6. Então, se eu quiser fazer alguma conta, efetivamente o que eu faço é trocar o prefixo pela potência correspondente. Aqui um outro exemplo de 30 nanômetros, então são 10 na menos 9 metros. Nesse link do Inmetro, você pode encontrar muitas outras informações sobre unidades e padrões que são regulamentados no Brasil.